Olá, meu nome é Antônio Ferreira e eu irei resolver a atividade 03 referente à matéria de sistemas supervisórios ministrada pelo professor José Toledo. Então, o nosso primeiro passo aqui é entrar no nosso software SCADA-BR e é através dele que nós vamos fazer as nossas simulações no caso. O primeiro passo aqui das nossas instruções dadas pelo portal didático é criar um data source virtual no SCADA-BR com atualização de 5 segundos e cadastrar as seguintes variáveis. Para poder criar um data source, basta você ir nessa página aqui do data source. Nós vamos trabalhar aqui no caso com um data source virtual. Depois que clicar em criar ele vai vir aqui para a parte de baixo aqui e você vai conseguir selecionar, se não aqui, o tempo dele, quanto tempo ele vai atualizando, no caso. Você dá um nome para ele e seleciona, no caso aqui, a cada 5 segundos para ele ser atualizado. E depois disso, quando você salvar aqui no disquetezinho, ele vai aparecer nessa partezinha aqui de baixo para a gente. Aqui eu já cadastrei o nosso data source que a gente vai utilizar aqui no caso. E aqui eu vou mostrar as variáveis que foram cadastradas neles. Então as variáveis que a gente vai ter que cadastrar são essas aqui. A primeira delas é a temperatura 1 simulada, que se encontra aqui. E nela diz o seguinte, ok, beleza. Ela tem que ser uma variável, ela é numérica no caso, ela varia dos números aqui. Ela é aleatória, então o tipo de alteração dela seria aleatória. E ela varia, e ela tem entre 20 e 22, essa partezinha aqui, e o valor inicial dela é em 20. Então, deixa eu salvar aqui. A nossa temperatura 2 simulada seria essa aqui. A temperatura 2 simulada, ela é do tipo browniano, que varia entre 0 e 60, com alteração máxima de 0,2 e um valor inicial de 30. Então, aqui está certinho. A nossa variável da lâmpada 1 ela é do tipo binário, configurável, e ela não tem atualização. E o valor inicial dela é 0. A nossa lâmpada 2 simulada é do tipo binário, alternado, e ela inicia em falso. A nossa chave 1 simulada ela é do tipo binário, configurável, sem atualização e inicial em 0. Do mesmo jeito que a nossa chave 2, segue o mesmo parâmetro. O nosso valor 1 simulado ele é numérico, configurável, sem atualização e inicial é 0. E a mesma coisa também vai ser com o nosso valor 1, valor 2 simulado. Então aqui, esse que está aqui. Após a gente, no caso, adicionar elas, o nosso próximo passo é criar nossos watchlists, que é seguindo aqui. Separe as variáveis entre duas watchlists, que é a de entrada e a de saída. Então aqui elas foram separadas. Então, para criar as watchlists, é só você editar aqui o nome dela, você vai criar ela aqui e vai salvar. Então eu já tenho duas aqui, sendo uma com as entradas e outras com as nossas saídas. E como é que funciona para estar adicionando elas? Pelas setas aqui, eu consigo clicar na setinha e eu vou adicionar ela em alguma dessas watchlists que ela pertence no caso. Então eu tenho tanto a da saída quanto a da entrada aqui. Eu adiciono elas para poderem ficar separadas. E o próximo passo é a gente adicionar essas instruções específicas aqui dentro das nossas variáveis no caso. Quando eu estou no painel do watchlist, eu tenho essas opções aqui. No caso de temperaturas para duas casas decimais. Então, eu já estou aqui na parte da temperatura. Eu consigo, através desse bloco aqui, ter um detalhamento maior da minha variável. Então, eu consigo ver algumas variações dos valores dela aqui através do gráfico, eu consigo ver a mudança dela aqui a respeito da tabela. E para mim estar adicionando esses parâmetros, só basta eu clicar aqui no meu plugzinho aqui e editar o meu data point. Com isso aqui, eu consigo alterar mais algumas características específicas da minha variável. No caso aqui, eu vou alterar ela para um tipo analógico, vou considerar ela com duas casas decimais, que é o que pede aqui, que é temperaturas para duas casas decimais, e vou adicionar como sendo graus Celsius.
Depois que eu salvar, quando eu chegar ali no meu watchlist, a minha temperatura 1, a variação dela aqui é com duas casas decimais aqui e é em Celsius. Então, isso aqui para a gente é interessante. Agora, na nossa temperatura 2, que eu já vou aqui nessa parte de baixo aqui, já que eu vou seguir a ordem, fala o seguinte, que ela tem que ser para frio, morno e quente. Como é que a gente faz essa alteração? A gente chega aqui no nosso plugzinho também, aí a gente vai aqui no plug de editar, e a gente vai trabalhar, no caso, com as faixas. Então, ao selecionar a opção faixa, eu escolho um formato como sendo de duas casas decimais, e aqui eu defini o seguinte, de 0 até 20 é frio, de 20 até 40 é morno, e de 40 a 60 é quente. Lembrando que a nossa variável de temperatura 2, ela varia entre 0 e 60. Então, por isso que eu defini essas faixas no caso. Outra especificação que foi passada para a gente é o seguinte, que a chave 1 simulada, ela tem que ser para liga e desliga. Então, eu vou na minha chave 1 simulada, chave 1 simulada, vou no meu plugzinho aqui, vou clicar no meu plugzinho de editar aqui no caso, e aqui eu seleciono a opção como sendo binário. Aí eu consigo colocar com um 0 sendo desligado e o 1 como sendo ligado, eu salvo essas alterações. E agora, quando eu estou lá com a minha variável, ela está desligada, e a partir do momento que eu posso ligar ela aqui, eu já é direto, já que ela é do tipo configurável. Então, eu consigo adicionar valores nela aqui dentro aqui mesmo. Outra especificação que foi passada é que o valor 2 simulado ele tem que estar com as faixas baixo, médio e alto. Então, nós vamos lá na opção valor 2 simulado aqui, vou adicionar meu plugzinho, vou lá no meu plug na parte de editar, e eu vou adicionar as faixas. No caso, como não foi dito qual a faixa seria baixa, qual seria a média, qual seria a alta, eu defini como sendo uma faixa baixa de 0 a 30, uma faixa média de 30 a 60 e uma faixa alta de 60 a 90. Defini que também utilizamos padrões de cor, não utiliza padrão de cores aqui, mas tem a opção aqui caso seja necessário. E aqui onde é que você adiciona a faixa, coloca o texto que você quer. E um formato, no caso, você pode escolher quantas casas decimais vai estar dentro da sua, se for, no caso, valores numéricos também. Aí eu salvo essas opções aqui. E agora, no meu watchlist, ele está obedecendo, no caso, a todas as especificações que foram passadas. Então, por exemplo, temperatura 2 aqui, se eu colocar um valor aqui, por exemplo, 90, ele já está na temperatura alta. Se eu colocar aqui 50, estaria em médio, e 10 estaria em baixo. Eu consigo alternar entre liga e desliga. Minha chave 2 simular, eu também consigo alternar o valor dela para qualquer valor numérico, no caso, porque não, no caso ela é binária, então eu consigo alternar ela entre 0 e 1. E agora, nas minhas entradas aqui, o meu grau aqui está variando, está utilizando as duas casas decimais, variando entre 20 e 22. A minha temperatura aqui também está variando aqui, e ela pode estar no ela está em morno, no caso que como começou em 30 está sendo incrementada até no máximo de 0,2 aleatoriamente, então vai demorar um pouco até sair desse estado. E a minha lâmpada aqui, eu consigo definir o valor dela para 1 ou 0. E minha lâmpada 2 aqui no caso, ela fica alternando entre o valor dela conforme foi especificado. Aqui lâmpada 2, alternada, iniciando com falso. Então, essa é a ideia geral da atividade 3. E aqui foram feitos todos os tópicos que foram pedidos. E é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.